Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar a disciplina de língua inglesa para DataPrev, com foco total em compreensão de texto e nos pontos de gramática que realmente ajudam a entender o sentido. A primeira ideia que você precisa colocar na cabeça é que prova de leitura não exige tradução palavra por palavra. Ela exige que você entenda o assunto do texto, a ideia principal, as relações entre as frases e os parágrafos e o grau de certeza do que está sendo dito. Então, a sua leitura tem que ser por camadas. Na primeira leitura, você procura o tema, do que o texto trata. Na segunda, você procura a tese ou o objetivo. O texto quer informar, explicar, defender uma posição, orientar um procedimento, alertar sobre um risco? Na terceira, você volta no trecho exato que comprova a alternativa. Na DataPrev, é comum aparecer texto com tema institucional e técnico. Dados, serviços, privacidade, segurança, governança, modernização, atendimento, integração de sistemas, confiabilidade e risco. Isso ajuda muito porque o vocabulário costuma ser repetitivo e previsível dentro dessa área. O seu trabalho é reconhecer a estrutura do raciocínio do autor e não travar em uma ou outra palavra desconhecida. Agora vem um ponto decisivo: conectores e marcadores de sequência. Em qualquer língua, existem palavras e expressões que mostram a relação entre ideias. Você precisa reconhecer quando o texto está acrescentando informação, quando está contrariando, quando está concluindo, quando está explicando a causa, quando está dando exemplo e quando está estabelecendo condição. Em prova, muitas pegadinhas acontecem porque a alternativa troca a relação lógica. O texto apresenta uma concessão e a alternativa trata como causa. O texto conclui e a alternativa trata como simples continuação. Então, seu olhar tem que caçar essas relações. Se você identifica oposição, você já sabe que o autor está dizendo apesar disso ou por outro lado. Se identifica conclusão, você já sabe que o autor está fechando uma ideia e tirando consequência. Se identifica condição, você sabe que aquilo só vale se algo acontecer. Outro ponto de gramática que mais cai para a compreensão é o tempo e o modo verbal. Você não precisa decorar nome complicado. Você precisa entender se o texto está falando de fato geral, fato passado, tendência atual, hipótese, possibilidade, obrigação ou recomendação. Quando o texto usa um tempo verbal de rotina e generalização, ele está descrevendo regra ou comportamento típico. Quando usa tempo de passado, ele está relatando um evento concluído. Quando usa estruturas de hipótese, ele está tratando de algo que pode acontecer, não de certeza. E a banca adora pegar o candidato justamente no grau de certeza. A alternativa transforma possibilidade em certeza, recomendação em obrigação ou hipótese em afirmação. Para isso, você precisa dominar o que eu chamo de marcadores de modalidade, que são auxiliares e expressões que indicam capacidade, permissão, possibilidade, obrigação e recomendação. Em prova, isso vale ouro. Se o texto diz que algo pode ocorrer, a alternativa não pode dizer que vai ocorrer. Se o texto diz que algo deve ser feito como orientação, a alternativa não pode tratar como imposição absoluta, a não ser que o contexto deixe claro que é norma obrigatória. Essa leitura fina é o que separa acerto de erro. Voz passiva é outro item muito comum em textos técnicos. Textos institucionais frequentemente colocam o foco no processo, não no agente. Em vez de dizer a equipe faz, o texto diz o procedimento é realizado, os dados são tratados, o acesso é concedido. Isso não é detalhe, isso muda o foco. A banca pode perguntar o que acontece com os dados, qual procedimento é adotado, qual medida é aplicada, e a resposta está justamente em construções passivas que descrevem o que é feito. Então, quando você perceber esse tipo de estrutura, você já procura o verbo principal e o objeto afetado. Pronomes e referenciação também são centrais na compreensão. Muitas questões perguntam a que se refere isso, essa medida, tal prática, o que foi dito, o qual. A regra prática é voltar uma ou duas frases e localizar o termo mais importante que faz sentido como antecedente. Se o pronome está no plural, procure um antecedente plural. Se está no singular, procure um singular. E cuidado com a armadilha. Às vezes existem dois antecedentes possíveis e só um combina com o sentido do parágrafo. Por isso, não é só gramática,
é coesão e coerência. Orações explicativas e restritivas também aparecem, mesmo quando a prova não usa esse nome. A ideia é a mesma que em português. Às vezes um trecho serve para explicar algo de maneira geral, às vezes serve para restringir e selecionar um grupo específico. Essa diferença muda o sentido. Se o texto restringe, ele não está falando de todos, está falando de uma parte. A banca adora transformar apenas alguns em todos nas alternativas, ou o contrário. Agora vamos falar de vocabulário do jeito certo para concurso. Em vez de decorar lista infinita, você aprende por contexto e por família de palavras. A língua cobrada tem muitos termos formados com prefixos e sufixos que também existem no português, e isso ajuda a deduzir sentido. Palavras ligadas à proteção, regulação, organização, implementação, monitoramento e avaliação costumam ser transparentes, mas você precisa tomar cuidado com o problema clássico: palavras que parecem portuguesas, mas significam outra coisa. A prova gosta muito desses falsos parecidos. Então a sua regra é: se a palavra parece óbvia demais, confirme pelo contexto. Se a frase ao redor não combina com o significado intuitivo, desconfie e procure o sentido real pela ideia do parágrafo. Uma técnica prática para a prova é trabalhar com âncoras. Você lê a pergunta e identifica as palavras principais do enunciado, como o tema, o processo, o alvo da ação. Depois você vai ao texto e procura o trecho correspondente, não para traduzir tudo, mas para encontrar o ponto exato que responde. A banca costuma colocar a resposta em uma frase bem localizada, com sinônimos e retomadas. Se você aprende a ir e voltar ao texto, você reduz muito erro. Outro ponto importante é como a banca monta alternativas erradas. Existem 4 erros muito comuns. O primeiro é a alternativa verdadeira no mundo, mas que não está no texto. Não marque. Você marca o que o texto diz. O segundo é a alternativa que generaliza. Troca alguns por todos, troca em muitos casos por sempre. O terceiro é a alternativa que muda o grau de certeza. Troca pode por vai, troca tende a por é. O quarto é a alternativa que troca a relação lógica. O texto opõe e a alternativa conclui, o texto explica e a alternativa contrapõe. Se você treinar a caça a esses 4 erros, você aumenta muito sua taxa de acerto. Para fechar, um passo a passo simples para usar na hora da prova. Primeiro, leia o título e o primeiro parágrafo para achar o tema e o objetivo. Segundo, percorra o texto procurando marcadores de oposição, causa, conclusão, condição e exemplificação. Terceiro, quando a questão perguntar algo específico, vá ao trecho e compare palavra por palavra com a alternativa, principalmente em termos de tempo verbal, grau de certeza, quantificadores como todos e alguns e conectivos. Quarto, se você não souber uma palavra, não trave. Use o contexto e siga a lógica do parágrafo. Se você aplicar esse método, você transforma a prova de língua estrangeira em prova de leitura estratégica, que é exatamente o que ela é.